Oi, gente, tudo bem? Vamos começar os nossos estudos, então, recomeçar os nossos estudos, né? Nós que somos afastados da nossa casa, da nossa amada Associação Espírita Fé e Caridade, mas que, embora distantes no corpo, nos sentimos sempre muito próximos do coração. A saudade, alguém disse certa vez que a saudade é um caminho para voltar. E assim será, logo nós estaremos juntos fisicamente, mas enquanto não podemos estar juntos fisicamente, continuamos unidos em espírito. Nós vamos começar então a nossa tarefa, é um pouquinho difícil, porque é uma forma diferente que nós nunca trabalhamos e nós precisamos começar a encontrar caminhos. Eu confesso para vocês que eu tentei alguns caminhos e nos pilotos desses caminhos eu descobri que não eram bons caminhos. Então nós vamos tentar retomar o nosso estudo de uma forma que não se torne muito cansativa, mas de uma forma com que nós possamos apreender o conteúdo e entender as necessidades do estudo da mediunidade como determinantes para a nossa segurança mediúnica e para a nossa segurança enquanto trabalhadores da doutrina espírita, mas também para a nossa compreensão daquilo que vem a ser a doutrina espírita enquanto esse Consolador prometido, que há de revelar muitas coisas que Jesus deveria ter nos ensinado e que não pôde, dado a nossa imaturidade. Nós vamos então começar a falar sobre aquele texto, sobre aquele material que nós enviamos nos grupos de estudos, para que nós possamos entender sobre, conversar um pouquinho sobre a necessidade da análise da produção mediúnica. Nós vimos algum tempo atrás sobre aquela passagem de João, quando Jesus diz que nós não devemos crer em todos os espíritos, mas entender se esses espíritos são de Deus. E dentro disso, a Ana fez uma observação bastante interessante aqui, no resumo que ela mandou para a gente, dizendo que João adverte, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E coloca que é necessário aplicar-se essas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. E coloca ali no final uma frase muito interessante. Kardec também cita isso. A verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Kardec coloca isso, exatamente esse sentido, com as palavras um pouquinho diferentes. Mas como é que nós podemos começar a avaliar uma produção mediúnica? Se nós analisarmos e acharmos que nos cumpra tão somente pegar um texto, ler esse texto e aprovar ou reprovar o conteúdo desse texto, nós podemos cair em uma série de armadilhas, porque a análise ela é muito mais ampla. Ela se refere a uma série de fatores que, por vezes, nós acabamos não prestando atenção. Quando Kardec diz que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, ele coloca isso lá no Livro dos Médiuns, ele fala que todo o processo, desde o ambiente, desde os componentes do ambiente, até as comunicações que se obtêm nesse ambiente mediúnico, fazem parte de um mesmo conjunto, de um mesmo ser. Nós podemos entender dessa forma. E Kardec vai fazer uma análise muito interessante de por que nós precisamos analisar e compreender o contexto daquilo que os espíritos nos trazem. Ele vai colocar lá no livro O que é o Espiritismo, no seu preâmbulo, o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo,
uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como ciência, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem destas mesmas relações. Isso quer dizer que quando nós começamos os intercâmbios mediúnicos, quando nós começamos, e essa é a parte prática, a parte científica, a parte da comunicação, a parte do processo de comunicação, processo mediúnico, a ciência prática espírita, nós precisamos analisar quais as consequências que advêm dessas ligações, né? E coloca Kardec que seria um erro muito grande que alguém julgasse que simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, nós teríamos com isso boas comunicações. E coloca algumas condições para que nós possamos adquirir essas boas comunicações. Eu estou seguindo o meu roteiro aqui, por isso que eu estou olhando tanto. A primeira condição é, sem contradita, certificar-se da fonte de onde emanam as comunicações. Isso é, das qualidades do espírito que transmite essas comunicações. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. É preciso, portanto, estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, porquanto são esses dois os elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Então, Kardec coloca as produções mediúnicas como o fruto de relações, como o fruto de todo um processo que vai dar possibilidade de que essas comunicações, de que as mensagens, de que as orientações cheguem até nós. E para isso existem uma série de fatores. O primeiro dos fatores é aquele que se comunica. Para que uma mensagem exista, é necessário que haja alguém que queira transmitir essa mensagem. Para que uma mensagem exista, para que uma comunicação exista, no entanto, não basta apenas que se tenha alguém que queira comunicar e a mensagem que queira comunicar-se. É necessário que exista um meio de comunicação, e aí o médium. Mas existe também um terceiro fator que é importante, que para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse espírito possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. E vai colocar assim que um espírito, ao fazer os seus processos de comunicação, um bom espírito, ele analisa o instrumento que tem, a vontade, a intenção e o sentimento do médium que tem em suas mãos como instrumento, e que essa análise é fundamental para que possa ocorrer o processo de uma boa comunicação, da comunicação das ideias realmente mais elevadas, daquelas mais elevadas, mais carregadas de verdade. E coloca assim Kardec que, a não ser assim, não existindo esse campo, não existindo essas condições mínimas para que o espírito possa passar essas boas comunicações, o espírito não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque, pouco lhes importando a verdade,
não a encaram de muito perto e se mostram geralmente escrupulosos, quer quanto ao fim, quer quanto aos meios. Isso está no livro dos Médiuns, número 186. E aqui nós precisamos começar a entender esse processo de que quando um bom espírito quer comunicar-se, ele precisa de um bom instrumento, mas também de um bom meio. E esse bom meio é a reunião mediúnica em si, o ambiente em que nós nos encontramos. Esse ambiente forma um todo, o médium, os demais integrantes do plano físico que compõem a reunião mediúnica, o dirigente, os médiuns sustentadores, os dialogadores, todos os demais membros, os demais médiuns que fazem parte da reunião, colaboram para a formação do ambiente e, em não havendo uma similaridade com os sentimentos, ideais, desejos mais elevados dos espíritos que desejam trazer mensagens de teor mais elevado, esses espíritos acabam por afastar-se. E encontrando o ambiente vago, por assim dizer, outros espíritos podem, desse mesmo ambiente, desse mesmo médium, desta mesma reunião, usufruir para ali trazerem suas mensagens. Assim nós percebemos que existem 3 elementos que são fundamentais para os processos mediúnicos. O primeiro elemento é a fonte, ou seja, o espírito que vai trazer a comunicação, o espírito que se comunica, e a sua natureza boa ou má deve ser analisada através dos frutos que ele nos traz. O segundo elemento é o instrumento oferecido ao espírito, ou seja, o médium, e a sua natureza pode ser boa ou pode ser má, assim como a do espírito. O terceiro elemento colocado por Kardec é o evocador, e nos cumpre lembrar que nos tempos de Kardec fazia-se evocações para investigar a sorte dos espíritos ou para questionar os espíritos acerca de questões de cunho moral, de cunho científico, de cunho filosófico, e dessa forma as comunicações eram obtidas e depois analisadas. Mas além do médium e além do evocador, também há que se considerar o meio, ou seja, os demais membros dessa reunião. Hoje nós vamos começar analisando sobre o ponto de vista da fonte, vamos ficar na análise do espírito que se comunica. E sobre a natureza dos espíritos que se comunicam, Kardec vai colocar no livro dos Médiuns, estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-lhe a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com distinção feita entre os bons e os maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, mas a sua qualidade, jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é, pois, sobre esse ponto que se deve fixar toda a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se comunica. Seja qual for o seu nome, sobre o que faça. É bom ou mal o espírito que se manifesta? Em que grau de escala espírita se encontra? Eis aí uma questão capital. Isso encontra-se no livro dos Médiuns, item 262. E aí vem um ponto que é interessante, porque na maioria das vezes nós nos preocupamos em observar a identidade do espírito, sem observar a moral. E Kardec vai colocar em determinado ponto também na Revista Espírita que
Às vezes ligamos a importância das comunicações aos aspectos de intelectualidade, sendo que a intelectualidade não é uma garantia de superioridade moral. Que muitas vezes homens muito doutos, homens doutos, capacitados, desencarnam e têm, ao chegar ao plano espiritual, as mesmas concepções de preconceitos que carregavam consigo quando ainda encarnados. E como nós sabemos que o espírito reveste temporariamente personalidades, nós podemos entender assim que muitas vezes o espírito de um homem não letrado, um homem muito simples, pode trazer consigo uma superioridade moral muito além daquele que é um homem adulto, um homem culto. Porque esse espírito que hoje encontra-se iletrado pode já ser um espírito que carrega consigo, que traz consigo um cabedal de aquisições morais muito elevadas. E importante por isso nós atendermos a esse ponto, de não analisarmos nunca apenas a questão das assinaturas daqueles que se comunicam. Além das assinaturas, muito além das assinaturas e antes de tudo isso, sempre a questão do cunho moral. A inteligência está longe de ser indício de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Coloca Kardec no Livro dos Médiuns, lá nos itens 263 a 265, compreendido nesse ponto. E ele nos coloca também que os espíritos pseudo-sábios são sempre os mais perigosos nas comunicações que nos trazem. E nós vamos ler o trecho colocado aqui por Kardec, lá do Livro dos Médiuns, item 246, porque é muito interessante. Diz o seguinte: há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo têm de bom, mas têm o orgulho do falso saber. Tem suas ideias, seus sistemas, suas ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Eles querem fazer prevalecer a sua opinião e para isso buscam médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados. E que eles fascinam para os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São esses os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem fazer acreditar as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm nenhum escrúpulo em se adornarem como um daqueles aos quais indicamos, e não recusam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar com a sua linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos, ornada de grandes palavras de caridade, das grandes palavras caridade e moral. Eles evitam dar um mau conselho porque sabem que serão repelidos. Além disso, aqueles que eles enganam os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. Todavia, a moral é para eles apenas um passaporte e é o que menos preocupa. O que querem, antes de tudo, é dominar e impor as suas ideias mais irracionais, por mais irracionais que elas sejam. Livro dos Médiuns, item 246. E esse é um ponto muito importante para nós estudarmos, porque muitas vezes, quando nós lemos Kardec dizendo que pela linguagem se conhece o espírito, nós acreditamos que Kardec refira-se à forma pomposa, mais pomposa ou menos pomposa, mais carregada de palavras rebuscadas ou de palavras de grande efeito.
E não é isso a que Kardec se refere na questão da linguagem. A linguagem dos bons espíritos é sempre nobre, nunca é carregada de erros, tem o cuidado da elevação moral, mas não preocupa-se com as questões do impressionar aqueles que recebem essas comunicações. O que caracteriza os espíritos pseudo-sábios, acima de tudo, é o orgulho do falso saber. Nós entendemos que assim como há homens que se orgulham de um falso saber, que procuram demonstrar um falso conhecimento sem se importar se esse conhecimento é baseado em verdade, da mesma forma acontece no plano espiritual. Muitos são os espíritos que baseiam-se no orgulho de serem apreciados, de serem recebidos, de serem admirados, sem importar-se com as questões morais. E esses pontos colocados por Kardec são importantes. Eles procuram deslumbrar com uma linguagem pomposa, com termos técnicos, usam palavras como caridade e moral, mas não têm a menor preocupação em basear-se na verdade. Muitas vezes utilizam-se dessas palavras, caridade, moral. Kardec coloca mesmo que eles não colocam maus conselhos, porque esses poderiam desmascará-los e fazer com que não fossem aceitos. Muitas vezes esses espíritos têm um cuidado muito grande ao aproximar-se de um grupo, de um médium, para trazer as suas mensagens, porque precisam, antes de tudo, ganhar confiança e impressionar. E assim vão passando as suas mensagens, ganhando os terrenos, até que chega ao ponto em que não mais são contestados pelo médium e muitas vezes não mais são contestados pelo grupo, pelo dirigente. Assim é necessário todo cuidado para que se tenha essa análise e começar a analisar as mensagens, o cunho que essas mensagens traz e o desenvolver dessas mensagens de determinados espíritos. Lá na Revista Espírita de 1859, Kardec vai colocar o seguinte: eu não terminaria nunca se fosse contar todas as comunicações desse gênero que me têm sido submetidas, por vezes muito seriamente, como emanando dos maiores santos, da Virgem Maria e do próprio Cristo. Seria realmente curioso ver as torpezas atribuídas a nomes venerados. É preciso ser cego para enganar-se quanto à sua origem, quando muitas vezes uma única palavra equívoca, um único pensamento contraditório bastam a quem se dá ao trabalho de refletir para descobrir a mentira. E aqui, para nós concluirmos essa nossa primeira parte, porque hoje nós vamos ficar na parte inicial, introdutória de análise daquele que se comunica, né, do espírito, nós trazemos mais um texto da Revista Espírita, agora de fevereiro de 1859, com o título Escolha dos Médiuns. Para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo querer e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, e o somos, incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade e pela doçura, pela simplicidade e pela modéstia, e pelo desinteresse, qualidades que granjeiam a benevolência dos bons espíritos. É o apoio deles que nos dá força. Se por vezes nos deixam abraços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e o nosso caráter. Nós, então, no próximo estudo, vamos ver o outro elemento
outro conjunto é necessário para essas comunicações, para a produção mediúnica. E aí nós vamos ver sobre o instrumento e o evocador, ou o instrumento e o grupo mediúnico propriamente dito. E aí nós vamos estudar sobre a qualidade dos médiuns, né? E lá no livro dos médiuns, Kardec vai falar sobre os médiuns sérios, modestos, devotados, médiuns seguros. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso está lá na segunda parte do livro dos médiuns, das manifestações espíritas, capítulo 25 das evocações, questões sobre as evocações, item 282. Então nós vamos continuar esse estudo analisando todo esse conjunto que fala sobre a questão da análise da produção mediúnica. A Jamile mandou para a gente também um resumo da apostila. Nós vamos basear também bastante do nosso estudo sobre esse resumo que a Jamile trouxe. Acho que a gente já consegue identificar alguns pontos daquilo que nós estudamos, naquilo que a Jamile trouxe, né? Nós vamos então, assim, encerrando por aqui o nosso estudo. Fica aqui a dica desses textos que nós citamos para que nós possamos estudar. E nós vamos procurar fazer vídeos não com 2 horas, como se fossem os nossos encontros de Coen, porque ficaria muito longo, ficaria complicado, ficaria maçante. Nós vamos procurar fazer vídeos mais curtos. Isso não quer dizer que eu não vou me atrapalhar. É claro que eu vou me atrapalhar um pouquinho, porque é um trabalho novo, a gente precisa descobrir como é que a gente vai fazendo esse trabalho. Mas fica aqui a necessidade de nós estudarmos. Nós vamos, nos próximos 2 vídeos, concluir esse ponto de necessidade da análise das comunicações. Vamos fazer um outro vídeo com um resumo disso tudo que nós vimos. E aí nós vamos passar para o outro ponto que a gente vai estar divulgando ainda nessa semana, qual será esse ponto. Muito obrigado pelas suas atenções, que nós possamos continuar unidos pelo coração, que Jesus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor hoje e sempre. Muita paz a todos nós.